Boa noite, meninas. Hoje eu tô encarregada do estudo dessa semana. O meu é Atos 7, de 1 a 53. Vamos começar fazendo uma oração, tá bom? Espírito Santo de Deus, eis-me aqui diante da tua presença. Quero pedir que conduza esse estudo, colocando aquilo que precisa ser falado de forma clara, não somente no meu coração, para que seja dito, mas no coração de quem vai ouvir esse estudo de hoje. Eu te peço que o Senhor venha conduzir todas as coisas, que o Senhor seja aquele que vai abrir o nosso entendimento, que o nosso coração possa ser um coração desejoso de aprender da tua palavra. Desculpa. Ai, amém. Oh, Espírito Santo de Deus. Ah, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Assim como fizeste com Estevão, faz conosco. Nos encha do teu Espírito, nos enche de ti, que nós possamos estar cheias mesmo. Oh, Espírito Santo, te adoro. Adoro a ti. Adoro a ti. Adoro a ti, pois só tu és santo, santo é o Senhor. Amém. Ai, desculpa. Bom, estava ouvindo o estudo anterior, né, que fala a respeito de Estevão, homem cheio do Espírito Santo, homem cheio de fé, homem cheio de graça, cheio do poder de Deus, que realizava prodígios, sinais milagrosos, que o Espírito Santo enchia de sabedoria, que ele era tão cheio, o testemunho dele constrangia as pessoas. Que seja assim conosco, que nós possamos ser plenos do Espírito Santo, que nós possamos desejá-lo ardentemente. Assim que eu terminei de ouvir o estudo, né, que a Keila colocou, eu fiquei, Senhor, dá entendimento, né? Eu não tinha lido, mas eu já sabia mais ou menos que Estevão ia falar sobre o povo de Israel, né? Então, mas eu não sabia, né, assim, tudo o que ele ia dizer. Então, antes de ler, eu estava falando, Deus, prepara, Espírito Santo, prepara o meu coração, né, para aquilo que eu vou ler. E o que o Espírito Santo trazia, assim, no meu coração, que vinha muito forte, volta. Tanto é que eu até escrevi, volta ao início de tudo. No início, eu achei que era para nós voltarmos a rever o que a gente já aprendeu sobre o Espírito Santo, né? Então, algumas coisas eu já tinha notado aqui. Então, a gente aprendeu que
Cadê? A gente aprendeu quem é ele, que ele se manifesta em momentos específicos, de forma específica, que ele estava desde o começo. Nós aprendemos sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Que a tarefa dele que ele é uma das três pessoas da Trindade, que ele veio assim que Jesus subiu, o Espírito Santo veio, né? Nós aprendemos que ele dá ousadia, que ele anseia por comunhão conosco, que é uma amizade, amor, comunicação, que ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, que ele é o único professor da Bíblia, que ele nos assiste, ele nos ouve, ele comparece, ele colabora, ele atende, ele é consolador, ele estava desde o começo, ele foi prometido, ele é o conselheiro, ele quer de nós a obediência, porque ele habita em nós, então há uma parte da nossa situação com relação a ele, né, é a obediência, né, o poder do Espírito Santo se cumpre nos discípulos, assim como que ele quer se cumprir em nós, ele veio, então a gente foi aprendendo muita coisa, e eu achei que era isso, só que conforme eu fui lendo, eu fui ver que não é isso que Deus tá falando com a gente, né, que ele tá falando pra eu, Kelly, você, Keila, você, Gi, e quem estiver ouvindo, Maria, José, João, Pedro, Joaquim, para quem foi esse estudo, né? Que o Senhor está dizendo para nós, volta ao início da sua história, volta ao início de tudo. Começa a ver, sabe? Quando você nasceu, seu pai te quis, sua mãe te quis, como é que foi, sabe? Como é que foi o seu crescimento? Como é que foi o seu corrido? A sua vida com Cristo? Como é que foi o seu entendimento das coisas espirituais? Como é que foi seu processo de conversão ou o dia da sua conversão? Como é que foi o seu relacionamento com Deus ou aonde que no momento da sua conversão, se você olhar atentamente a sua história, os livramentos, as pessoas com as quais você se relacionou, sabe? Aonde você foi, os lugares que você visitou, a vida que você que você viveu, sabe? Olhar para sua história, se olhar, se ver. Muitas vezes a gente não se dá o trabalho de se ver porque dá trabalho. A gente às vezes não quer ver a pessoa feia que a gente era ou passar por cima de situações, ignorar traumas, ignorar dificuldades, ignorar nossa desobediência, ignorar nossa arrogância, nossa falta de honra com os nossos pais, sabe? Ignorar nossa falta de respeito com as autoridades, ignorar nossa rebeldia, nossa teimosia, ignorar as vezes que Deus direcionou e nós fomos teimosos. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu fui lendo, e conforme eu fui lendo o capítulo 7, Estevão está trazendo a memória do povo, do sumo sacerdote, ele está trazendo a memória, a história do nosso povo. E ele fala assim, eu estou trazendo a memória do nosso povo. Ele fala de Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, e ele vem falando, né? Ele fala do povo no deserto, ele fala sobre os milagres que aconteceram, ele fala sobre a teimosia do povo, ele fala sobre as vezes, sabe assim... Quando Deus falou, ele fala quando o povo foi rebelde, quando não obedeceram, quando ignoraram, quando venderam seu irmão, quando Deus esteve junto, quando o Senhor pediu, quando, sabe, ele foi falando, então, e na nossa vida? Quantas vezes nós fomos rebeldes? Traz a memória, volta. E não é voltar para poder sofrer, é voltar para ser curado. Voltar para poder tomar uma postura totalmente diferente desses homens que mataram o nosso Jesus. Sabemos que a morte de Jesus tinha que acontecer, ele se entregou por nós. Nós sabemos disso. Sabemos que o sacrifício dele
Ele pediu para passar esse cálice e Deus não atendeu o seu pedido, porque era por nossa causa. E no último versículo 52, eles disseram assim: o justo veio, mas vocês o traíram, vocês foram homicidas, sabe? Então o que vem no meu coração agora é: olha a sua história, volta do início e não encerra a história como eles encerraram. Não encerra a história, sabe? Criando templos ou criando outros deuses ou desobedecendo ou matando Jesus dentro da gente, né? A última palavra do meu versículo 53 diz assim: porém não obedecestes. Sabe quantas vezes o Senhor nos deu ordens e a gente é arrogante, a gente não ouve, a gente quer ouvir a nossa própria vontade, a gente quer ouvir o nosso coração. A gente levantou ídolos de maridos, ídolos de namorados, ídolos de empregos, ídolos de filhos, ídolos de coisas, ídolos de bens. Nós desrespeitamos nossos pais, nós não obedecemos os nossos pais, desrespeitamos nossa casa, nossa família, pisamos em cima de pessoas. Mas também nós somos cheias da presença de Deus, nós estivemos na igreja todo esse tempo, o Senhor nunca nos deixou, Ele nunca nos abandonou, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, das perdas mais dolorosas, das dores mais profundas, daquilo que enfiaram a faca no nosso peito. Ele nunca nos deixou, nunca. E como é que a gente quer continuar daqui para frente? A gente vai ver que daqui para frente acontece tanta coisa. E como que a gente quer continuar a nossa vida a partir de agora? Continuar teimosos? Continuar sabendo que o Espírito Santo habita em nós e continuar teimosos? Continua desobedecendo, continua levantando deuses no lugar dele, continua falando: Espírito Santo, fica de lado, porque eu decido minha vida, eu decido como crio os meus filhos, eu decido como trato o meu marido, eu decido como eu quero andar no meu departamento da igreja, sabe? Eu tô levantando questões que me afetam também. São questões que eu brigo comigo. Até quando eu vou querer guiar a minha vida, sabendo que o Espírito Santo pode nos encher de forma tão sobrenatural? Porque o desejo dele é que a gente viva plenamente para ele. Espírito Santo de Deus. No verso 51, ele diz assim: homens duros de entendimento, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resisti ao Espírito. O Espírito Santo está insistindo conosco por um mover diferente. O Espírito Santo está insistindo conosco para poder se manifestar de forma diferente nas nossas vidas. A gente tem resistido com o coração duro, sabe? Resistindo com as nossas razões, resistindo com as nossas questões, sabe? As nossas questões às vezes são deuses que nós temos levantado no lugar dele. As nossas decisões, os nossos prazeres, as nossas vontades. Às vezes, há um tempo atrás, eu estava entregando para Deus os meus maiores tesouros no louvor. E quando o Senhor me pediu as minhas razões, eu não estava pronta para poder entregar as minhas razões. Eu não estava pronta para poder entregar os meus pontos de vista. E o Senhor disse: o seu tesouro mais precioso que você guarda são as razões que você tem. São aquilo que você acha que está tão certo. Entrega para mim. E eu vou trazer isso para nós. Entrega para o Senhor as suas razões. Entrega para o Senhor as suas certezas. Entrega para o Senhor aquilo que você diz: isso eu não abro mão. Entrega. Não existe o que o Espírito Santo está querendo fazer. Ele é o que nós temos de mais importante. E que nós possamos estar cheio dele, cheio. Oh, Espírito Santo de Deus, enche-nos de ti, quebra nossas razões.
Quebra nossos porquês, nós voltamos ao início de tudo. Vendo a nossa história, o Senhor nunca nos deixou, nunca nos abandonou, nunca nos deixou sozinhos, sempre insistiu para que nós pudéssemos ouvir a Tua voz, nunca se calou. Mas quantas vezes nós fizemos que o Senhor ficasse de boca fechada, para que as nossas razões pudessem ser mais altas. Nos perdoe, Senhor. Me perdoe, Senhor. Quantas vezes eu não quis te ouvir. Me perdoa. Me perdoa, Espírito Santo. Me perdoa por tentar te calar. Me perdoa por não te obedecer. Me perdoa pelas vezes que respondi para minha mãe, para o meu pai. Me perdoa pelas vezes que meu coração foi tão duro que eu não consegui honrá-los, obedecendo às verdades da Tua palavra. Me perdoa quando eu desonrei meu marido. Me perdoa quando eu não respeitei meus filhos e nem te obedeci no direcionamento de como guiá-los na Tua palavra. Tu és aquele que ensina, Espírito Santo. Então me ensina, me enche de Ti, nos enche de Ti, a ponto de que nós possamos realmente transbordar da Tua presença, cheios de sabedoria, poder, graça, assim como Estevão, com todas essas palavras que ele disse, teve ousadia no falar. Faça isso conosco, que nós possamos ser cheios da sabedoria que vem do céu, com a ousadia que vem do céu também, o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Nossa, hoje extrapolei mesmo, né? Ai, que Deus nos abençoe. Boa noite, beijos.